Prezados ouvintes, todos sabemos, ou ao menos imaginamos, o quanto dói perder um ente querido. Essa dor, sem dúvida alguma, se torna muito maior ao imaginarmos que essa perda poderia ter sido evitada caso o atendimento na unidade médica tivesse sido mais eficiente. Agora, essa dor passa a se misturar com doses de revolta, quando sabemos que a falta de qualidade no atendimento é resultado da má utilização dos recursos públicos e da corrupção. Infelizmente, durante a pandemia, foram inúmeros os escândalos noticiados Brasil afora, envolvendo recursos destinados ao combate à Covid-19. Respiradores superfaturados, hospitais de campanha que nunca ficaram prontos e contratações de organizações sociais realizadas fora dos padrões éticos. No Rio de Janeiro, esses escândalos resultaram na abertura do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, a partir do pedido apresentado pelo deputado Luiz Paulo e a deputada Lucinha. E é sobre esse processo que chega agora em sua fase final que falaremos no programa de hoje. Meu nome é Ramon Melo e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, como tem passado? Resistindo à pandemia e que gostaria que toda a população brasileira já estivesse vacinada. Que bom, deputado. Chegará esse tempo. Seguinte, na última quarta-feira, foram ouvidos no Tribunal Especial Misto o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, e o governador afastado, Wilson Witzel. Deputado Luiz Paulo, quais os pontos que o senhor destacaria nesses depoimentos relacionados ao impeachment? Olha, os depoimentos já estavam muito atrasados, porque a defesa conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, diversas decisões que retardaram a oitiva pela segunda vez do ex-secretário Edmar Santos. E volto a dizer, foi a pedido da defesa. Então, o Tribunal Especial Misto cumpriu determinação do STF de ouvir o ex-secretário de Saúde. E com uma curiosidade, o próprio ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, conseguiu no STJ uma decisão de ser ouvido em total sigilo. Então, ele entrou no tribunal, né, coberto por um pano vermelho e respondeu todas as perguntas atrás de um biombo e sem nenhuma presença da mídia com seus equipamentos de transmissão. Então, essa foi a curiosidade. Mas, na oitiva do Edmar Santos, a primeira a perguntar foi a defesa, porque ele era uma testemunha de defesa. E houve quase como um embate, né, entre o governador afastado, Wilson Witzel, e o ex-secretário Edmar Santos. Né? Porque a cada pergunta do ex-governador Wilson Witzel, o Edmar respondia positivamente, confirmando tudo que estava na delação premiada e sempre acrescentando um detalhe a mais. Então, foi um período quase de uma tensão muito grande entre os dois. E, posteriormente, tanto os senhores membros do Tribunal Misto, né, 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, quanto à acusação, tivemos oportunidade de arguir o senhor Edmar Santos, que, em síntese, confirmou tudo aquilo que está na delação premiada e pintou cores muito mais fortes da corrupção na Secretaria de Saúde. Chegou a dizer que não tinha nenhuma organização social contratada que não tivesse envolvida em corrupção, dando a entender que havia um núcleo
estrutural da propina, como ele chamou da caixinha da propina, e diversos outros atores atuando ou de mote próprio ou sendo pago por outros agentes. Então, foi um depoimento muito duro, né? Mas que, no fundo, mostrou claramente que nem o período da pandemia foi perdoado. Pelo contrário, cresceu mais ainda. Enquanto centenas de milhares de pessoas eram infectadas ou morriam, a corrupção na saúde era o tema central. Muitas pessoas ficam desconfiadas em relação a um desfecho justo neste processo por acreditarem que seu andamento é lento. De forma resumida, deputado, explique a quem está nos ouvindo como funciona o rito do processo de impeachment e cite algumas manobras da defesa que dilataram o prazo de definição. Um processo de impeachment, em geral, ele leva cerca de 1 ano. E temos como base o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma, que demoraram mais ou menos esse prazo. O impeachment de governador é diferente do de presidente da República. Na Assembleia Legislativa, a Assembleia funciona como primeira instância, isto é, aceita o pedido, depois julga o mérito do pedido. E se o mérito do pedido for acatado, como foi, esse pedido de impeachment vai para um tribunal especial misto, composto de 5 desembargadores, escolhidos por sorteio pelo Tribunal de Justiça, e 5 deputados eleitos pelo plenário da Assembleia Legislativa. O processo do impeachment começou exatamente no dia 27 de maio de 2020, quando eu e a deputada Lucinha apresentamos e protocolamos o pedido do impeachment. Nós estamos nos aproximando de 27 de abril. Então, o procedimento vai contemplar 11 meses. E já estamos na fase das alegações finais. E demorou esse tempo a maior, porque a defesa, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Tribunal Misto, conseguiu medidas cautelares suspendendo a tramitação do procedimento. Por isso essa demora. Mas agora já estamos nos momentos finais, que é a apresentação das alegações finais, tanto pela acusação quanto pela defesa. A acusação, que eu represento com a deputada Lucinha, já apresentou as alegações finais. No dia seguinte, no dia 8 de abril, dia seguinte dos depoimentos. Agora, vai se abrir prazo para as alegações finais da defesa, que tem mais 10 dias para isso. Feitas as alegações finais da defesa, cabe ao presidente do Tribunal Especial Misto marcar o julgamento. Por isso, acho que o procedimento pode terminar no fim de abril ou início de maio, exatamente em torno de 11 meses, dentro desse prazo estimado que os impeachments demoram no entorno de 1 ano. Deputado, o senhor sempre faz questão de ressaltar que o impeachment julga crime de responsabilidade e não questões penais. O senhor pode explicar ao nosso ouvinte a diferença? Perfeitamente, Ramon. O Código Penal define crimes, e define também, né, o prazo das penas. Então, corrupção é crime, está no Código Penal. Né? Lavagem de dinheiro é crime. Enfim, são dezenas as tipificações criminais. O crime de responsabilidade é um ato de improbidade. É quando o gestor descumpre regras legais ou quando mesmo ele fere o decoro do cargo. E o que é o decoro do cargo? É o comportamento ético e moral que ele tem que ter no exercício da sua função. Apesar do nome ser crime de responsabilidade,
Na verdade, ele apura improbidade administrativa, que é outra categoria. Tanto é verdade que, no caso Collor de Mello, ele foi empichado por crime de responsabilidade e no Supremo Tribunal Federal foi absolvido em relação ao crime penal, ao Código Penal. São duas coisas que se intercomunicam, mas são independentes entre si. Porque se você fere o Código Penal, você também quebrou o decoro. Mas são dois julgamentos absolutamente distintos. Por isso é que nós entramos com esse pedido de impeachment por crime de responsabilidade e tem uma lei específica para isso. É a Lei 1079 de 1950, que define todas as regras, o que é crime de responsabilidade, com bastante precisão. É exatamente, deputado, pelo senhor ser um dos autores do processo de impeachment, que o senhor tem atuado como uma espécie de promotor no Tribunal Especial Misto. Como tem sido essa experiência? Ô, Ramon, veja, como o crime de responsabilidade é totalmente distinto do crime do Código Penal. Do seu ponto de vista penal, o ex-governador afastado Wilson Witzel está sendo julgado no STJ. Aqui é pelo crime de responsabilidade. E por que é absolutamente distinto esses procedimentos? Porque o crime de responsabilidade é julgado no âmbito da Assembleia e do Tribunal Misto. Então, quem faz a acusação é o promotor. Nesse caso específico, quem fez a acusação fui eu e a deputada Lucinha. Então, nós somos os promotores naturais. Se fosse no Código Penal, teria que ter um promotor específico. E quem faz a defesa, evidentemente, são os advogados definidos pela defesa. Eu sou engenheiro civil e estou funcionando, nesse caso, como promotoria, como também a deputada Lucinha. Por quê? Porque somos conhecedores profundos de tudo aquilo que a gente investigou no crime de responsabilidade. Porque também na Assembleia existiu uma comissão especial que desceu a fundo e investigou tudo aquilo que aconteceu de irregularidade nos processos na Secretaria de Saúde. Então, nesse sentido, é que a gente vive essa nova experiência. E, para mim, é uma experiência totalmente distinta, porque quando você atua numa CPI, né, ela é absolutamente distinta de você sustentar uma acusação, fazer alegações escritas, fazer a sustentação oral perante um tribunal misto. É uma experiência, né, muito dolorosa, inclusive, para mim, porque quando você entra fundo em tudo que aconteceu, você tem uma profunda decepção para ver os bastidores da corrupção, como se dilapidou o patrimônio, como se juntaram empresários e agentes públicos, né, para fazer uma caixinha de propina, que já chegou, segundo as delações premiadas, a regimentar ilegalmente 50 milhões de reais. Né? Então, você entra no âmago dessa questão, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter clareza que nada disso pode ficar sem punição. Quem feriu o Código Penal, quem cometeu crime de corrupção, responde lá no STJ ou nos tribunais que o STJ decidir. E quem responde por crime de responsabilidade é exatamente o governador, e responde perante ao Parlamento e ao Tribunal Especial Misto. Deputado, após 10 meses de processo, ouvir inúmeras testemunhas e ter acesso a vasta documentação, o senhor reafirma que o governador cometeu crime de responsabilidade? Acha que o pedido de impeachment era inevitável? Apresentaria esse pedido novamente? Ô, Ramon, eu não tenho dúvida nenhuma
que o crime de responsabilidade ocorreu. Dúvida nenhuma. Nem eu, nem a deputada Lucinha. Tanto é que nós já entregamos, no dia 8, quinta-feira passada, as alegações finais. Um documento muito bem detalhado, de 48 páginas, que conclui com o pedido que o governador seja condenado por crime de responsabilidade, né, baseado na Lei 1079 de 1950. E ainda mais, caso o pedido de cassação do governador seja acatado pelo Tribunal Especial Misto por mais de 7 votos, né, 7 ou mais, ele estará definitivamente fora do cargo de governador, ele estará empichado. E aí complementamos o pedido também para que ele seja julgado para ficar inelegível por 5 anos, como previsto na Lei 1079 de 50. Eu acho que o pedido de impeachment não era só inevitável, não, Ramon. Era inevitável e profundamente necessário, porque esse pedido de impeachment também ajudou a descortinar esse volume imenso de corrupção que estava instalado no governo do Estado, principalmente na Secretaria de Saúde. Aí você me argue se eu apresentaria esse pedido novamente. Eu não gostaria de apresentar novamente, porque tenho convicção que ele será acatado. E, se for acatado, nenhuma outra necessidade. Mas se você me perguntar, Luiz Paulo, se você voltar no tempo, lá em 27 de maio de 2020, quando você e a Lucinha apresentaram o pedido de impeachment, você faria novamente? Eu diria, Ramon, que tudo que eu li e ouvi nesses últimos 10 meses, eu apresentaria com toda a convicção possível, porque eu confesso a você, eu fiquei surpreso que um governo com apenas 1 ano e meio tivesse uma estrutura na Secretaria de Saúde, e estou me fixando nela, porque foi nela que nós entramos a fundo, com tanta corrupção. E acho um desrespeito gravíssimo à população fluminense, uma falta de sentimento, uma falta de solidariedade. Você entrar no esquema de corrupção dessa envergadura, em plena pandemia, com tantos óbitos e com tanta gente contaminada. Eu diria, não sob o ponto de vista do crime de responsabilidade, mas do Código Penal, que as penas deveriam ser as maiores possíveis dentro da lei, porque verifico que, enquanto crime de responsabilidade, tem que se aplicar as 2 penas possíveis: a perda do mandato de governador e a inelegibilidade por 5 anos, se realmente for aprovada pelo Tribunal Misto a perda do mandato. Mas eu tenho convicção que o será e que tudo estará terminado entre o fim de abril e o início de maio. Muito bem, deputado. Está mais que claro que não faltam motivos para esse processo de impeachment. Que ele seja aprovado de forma definitiva e que sirva de exemplo para que os gestores públicos tenham mais zelo com o dinheiro da população. Mas antes de encerrarmos, vamos aos destaques positivos e negativos da semana com o quadro Bola Dentro e Bola Fora. A bola fora da semana vai para a reação destemperada do presidente Jair Bolsonaro, diante da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF,
que determinou que o Senado instale a CPI para investigar ações de governo no combate à pandemia. A decisão liminar do ministro Barroso foi dada em resposta ao mandado de segurança apresentado pelos senadores do Cidadania, Jorge Cajuru e Alessandro Vieira, tendo em vista que o requerimento da CPI ter sido apresentado com todos os requisitos previstos no regimento interno do Senado Federal. Cabe, pois, ao Senado Federal cumprir ou recorrer da decisão, e ao presidente Bolsonaro, que é chefe do Poder Executivo, respeitar a autonomia dos poderes. A bola dentro de hoje vai para uma reflexão do Papa Francisco, que, em sua sabedoria, em uma celebração que ele fez em 24/11/2017, e nos ensinou que o mais importante templo é o nosso coração. O mais importante templo é o nosso coração. Devemos ser solidários com os que sofrem, ser solidário com os amigos, os parentes e até os distantes que morreram na pandemia. É isto que chama-se solidariedade e que devemos fazer. O isolamento, o uso de máscaras, são as atitudes corretas de quem tem amor à vida e se preocupa com o seu próximo. Enquanto as autoridades divergem e travam batalhas judiciais sobre abrir ou não os templos, deixemos sempre abertos nossos corações para o próximo. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.